Bom dia. O nosso grupo é constituído pela Marta, o Ivo, a Juliana e por mim, Vasco. Iremos abordar a temática Terapêuticas de Enfermagem na Educação para a Saúde, na pessoa com doença cardíaca. O presente trabalho foi orientado pela professora Diana Sousa. Relativamente ao póster, este está dividido em 4 pontos principais, sendo eles A. Introdução e objetivo, B. Metodologia, C. Resultados, D. Discussão e conclusão. Esta divisão foi feita de modo a facilitar a leitura e interpretação por parte do leitor e a apresentação por parte do grupo. Este tema foi escolhido devido ao grupo se encontrar a realizar ensino clínico no Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Setúbal. Posto isto, considerámos que o estudo das terapêuticas de enfermagem na educação para a saúde era pertinente para uma prática de enfermagem baseada na evidência, tendo um impacto significativo na qualidade de vida da pessoa, assim como na manutenção da sua saúde através de transições de saúde-doença equilibradas e estruturadas. Esta é uma temática de extrema importância, pois as doenças cardiovasculares são a patologia que mais mortes causa no mundo e são uma das mais importantes causas de morbilidade, incapacidade e invalidez. Relativamente ao conceito de educação para a saúde, este está intimamente relacionado com outros conceitos, nomeadamente literacia em saúde, promoção da saúde, capacitação em saúde e empowerment. Estes tornam-se imprescindíveis para a implementação de sessões de educação para a saúde, de forma a captar a atenção e interesse da pessoa. Para que as terapêuticas de enfermagem produzam resultados positivos, estas devem promover a procura por parte da pessoa de autonomia e independência na gestão da sua doença. O trabalho foi ancorado na teoria das transições de Afaf-Mellis e relacionando esta teoria com o tema da monografia, conclui-se que a compreensão das propriedades e condições inerentes a um processo de transição leva ao desenvolvimento de terapêuticas de enfermagem congruentes com as experiências das pessoas e suas famílias, promovendo respostas saudáveis à transição. É nestes momentos de transição que os enfermeiros têm um papel crucial, promovendo o bem-estar e capacidade de autocuidado da pessoa. Estes tendem a preparar as pessoas para transições iminentes e facilitam o processo de aprendizagem e aquisição de novas capacidades relacionadas com as experiências de saúde-doença das pessoas. A educação para a saúde, como terapêutica de enfermagem, é vista como o ensino, coordenação e preparação da pessoa através da realização de atividades planeadas para a preparação da alta hospitalar. Assim, esta deve dar enfoque ao ouvir e responder, demonstrando sensibilidade às crenças e valores pessoais e considerando a disponibilidade evidenciada pela pessoa e respectiva família, de forma a reduzir a ansiedade e construir uma relação de confiança com as mesmas, compreendendo as suas percepções no que diz respeito ao regresso a casa. Ao ser diagnosticada uma doença cardíaca, a pessoa inicia uma transição saúde-doença, visto que transita abruptamente de uma situação de bem-estar para uma situação de doença aguda ou agravamento de doença crónica, e uma transição organizacional, visto haver uma alteração no ambiente em que a pessoa se encontra inserida. No que concerne ao processo de recuperação, este é iniciado a partir do momento em que é diagnosticada a doença cardíaca e, consequentemente, aplicado o tratamento adequado, devendo este ser contínuo até que a pessoa percepcione que está completamente funcional. Por sua vez, a doença cardíaca implica alterações na vida diária da pessoa que poderão afetar o seu desempenho diário e criar barreiras psicológicas e fisiológicas. No decorrer das transições, a família assume também um papel de especial importância, podendo constituir-se como um fator facilitador ou inibidor das mesmas. São identificadas, por Mellis, 3 medidas aplicáveis a intervenções terapêuticas durante transições. Estas são a avaliação da preparação da pessoa, devendo ser implementada pelo enfermeiro e pela equipa multidisciplinar, a avaliação das condições de transição, de modo a criar um perfil individual de preparação pessoal, e preparação da transição, sendo esta focada na educação, de modo a criar condições favoráveis para a pessoa para que a sua transição ocorra de forma saudável. Assim, consideramos que esta teoria é a que mais se adequa ao tema da nossa monografia, na medida em que a pessoa com doença cardíaca experiencia múltiplas e simultâneas transições, cabendo ao enfermeiro ter um papel ativo no decorrer das mesmas. Relativamente ao principal objetivo, este é identificar na evidência científica atual quais as terapêuticas de enfermagem na educação para a saúde que produzem resultados mais positivos na pessoa com doença cardíaca. No que concerne à metodologia, as bases de dados utilizadas foram Medline e Sinal, sendo que para uma pesquisa fidedigna em cada uma das bases, recorremos aos termos de indexação MESH e à Sinal Headings, correspondendo aos descritores PICO. Após a seleção da temática a estudar e elaboração do título da monografia, identificámos as palavras-chave e definimos os descritores PICO. P corresponde a pessoa adulta com doença cardíaca, o I corresponde às terapêuticas de enfermagem na educação para a saúde e o CO corresponde ao contexto hospitalar. Foram definidos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão são estudos publicados entre janeiro de 2015 e março de 2020, idioma português e inglês, texto integral, população adulta com doença cardíaca e contexto hospitalar. Os critérios de exclusão são serviço de urgência,
cuidados domiciliários e intervenções cirúrgicas. Foram selecionados os termos de indexação através da utilização dos conceitos doença cardíaca, educação para a saúde e cuidados de enfermagem. Da pesquisa realizada na Medline, resultaram 16 artigos e na Sinal 18 artigos. Através da leitura do título e resumos, foram selecionados 12 e 6 artigos, respectivamente, totalizando 18 artigos para posterior análise. Após a leitura do texto integral, foram excluídos 4 artigos, por não se adequarem ao tema da educação para a saúde, tendo ficado com 14 artigos. Por lapso, este último passo de exclusão de artigos foi omitido do corpo da monografia. No que diz respeito às competências dos enfermeiros, os mesmos são considerados como os principais educadores da pessoa hospitalizada e respectiva família, providenciando informação através da realização de sessões de educação para a saúde, o que promove o autocuidado. É assim crucial que os enfermeiros possuam conhecimentos adequados para transmitir informação e prestar cuidados de enfermagem de qualidade. Para isto, é importante que os enfermeiros se sintam confortáveis e seguros na realização de educações para a saúde à pessoa hospitalizada. Esta confiança e segurança são influenciadas pela frequência da realização de sessões de educação para a saúde e com algumas características dos enfermeiros e do hospital. Deste modo, os cuidados de enfermagem de qualidade podem ser mensuráveis através da diminuição de percentagem de doentes rehospitalizados até 30 dias após a alta. Assim, existem inúmeros fatores que estão intimamente relacionados com a taxa de rehospitalização, tais como ambiente de trabalho, equipa de enfermagem, conhecimento científico dos enfermeiros sobre a doença cardíaca e rácio de enfermeiros nos hospitais. Ao longo dos últimos anos, os profissionais de saúde consciencializaram-se da necessidade e importância de realizar ações de educação para a saúde à pessoa com doença cardíaca. Para tal, uma educação eficaz e significativa tem de ir além de ensinos básicos, seja através do meio verbal ou proporcionando material de educação de leitura gratuita. Estes devem incluir métodos propícios para que as pessoas sejam capazes de adquirir conhecimentos, competências e mestria sobre o conteúdo em questão. Os resultados das intervenções de saúde melhoram quando a pessoa é ensinada com a intenção de se tornar participante ativa no seu processo de cuidados. Assim, os comportamentos ativos e o compromisso da pessoa tornam-se aspectos fulcrais para um cuidado centrado na mesma. A educação para a saúde pode ser considerada uma das intervenções de saúde mais impactantes, que vai muito além do simples ato de dizer à pessoa aquilo que deve fazer. É um processo de melhoria e aquisição de conhecimentos e competências, influenciando atitudes e comportamentos com o propósito de melhorar a condição de saúde da pessoa. Esta deve ser orientada por guidelines e baseada em evidência científica. Assim, uma educação para a saúde compreensiva deve implementar ensinos desde a admissão e reforçá-los durante o internamento e na alta, perceber o nível de literacia em saúde da pessoa, adequar o idioma à pessoa e perceber quais as preferências educacionais e modalidades de educação que a pessoa prefere, avaliar conhecimentos no momento da alta, garantir uma duração mínima de 60 minutos das sessões, incluir a família e cuidadores nas sessões, sempre possível, utilizar o método de feedback durante as sessões. Este método, por si, baseia-se em evidência científica na qual os enfermeiros solicitam às pessoas que repitam, pelas suas próprias palavras, o que precisam de saber ou fazer de acordo com o que lhes foi ensinado. Produz resultados positivos a nível da retenção de informação, dependendo naturalmente do grau de literacia em saúde da pessoa-alvo das sessões. No que diz respeito aos tópicos que deverão ser abordados, estes são: explicar a fisiopatologia, abordando o contraste entre sintomas expectáveis e sintomas indicativos de agravamento da doença, prognóstico e progressão da doença, ensino sobre a medicação, monitorização diária da tensão arterial e peso corporal, controle da glicemia em pessoas com diabetes mellitus, cessação tabágica, restrições no consumo de álcool, gorduras de sódio e, se necessário, líquidos, vacinação, programas de exercício físico e reabilitação cardíaca e estratégias de adesão a consultas de seguimento. Como já foi referido anteriormente, as várias abordagens de educação para a saúde devem ser preferencialmente geridas por enfermeiros dentro de uma equipa multidisciplinar, por serem estes os profissionais que passam mais tempo com a família e que, como tal, têm maior oportunidade de intervir e detectar condicionantes e necessidades de aprendizagem. Para tal, os enfermeiros envolvidos nos processos de ensino devem ter, preferencialmente, competências especializadas cuja obtenção deve ser encorajada pela entidade empregadora. As condições laborais dos enfermeiros e equipa multidisciplinar são outro fator fulcral para o sucesso dos programas de educação para a saúde a implementar, em questões básicas como o tempo disponível que o enfermeiro tem para ensinar e acompanhar a pessoa e a respectiva família. Em suma, a educação para a saúde é considerada uma responsabilidade fundamental da enfermagem, ocupando um lugar de destaque como tratamento não farmacológico. É destacada também a importância de existirem guidelines de natureza multidisciplinar para o tratamento da pessoa com doença cardíaca.
De acordo com estes resultados, podemos aferir que, sendo a promoção da saúde o objetivo primordial da atividade do enfermeiro, as sessões de educação para a saúde visam o processo de melhoria e aquisição de conhecimentos e competências, com o propósito de manter e melhorar a condição de saúde, sendo a responsabilidade dos enfermeiros a realização e gestão destes programas. Estas devem ser englobadas num programa multidisciplinar que interliga as atitudes terapêuticas das várias áreas profissionais envolvidas na gestão da doença cardíaca, com foco na pessoa e seus familiares ou cuidadores. No que diz respeito às temáticas a abordar nas sessões de educação para a saúde à pessoa com doença cardíaca, tendo estas sido referidas anteriormente, é consensual que devem ter uma abordagem holística de forma a facilitar o processo de transição. Através da análise dos artigos resultantes da nossa pesquisa, constatamos que existem duas variáveis essenciais a ter em conta nas terapêuticas de enfermagem de educação para a saúde, nomeadamente os enfermeiros e a pessoa que é alvo de cuidados. Na variável enfermeiros, destacamos o conhecimento técnico-científico que estes detêm acerca da temática de educação para a saúde, o qual é crucial para o resultado da mesma, o rácio enfermeiro por pessoa, sendo que rácios diminuídos estão associados a pouca disponibilidade para a execução da sua educação para a saúde e acompanhamento da pessoa, a frequência com que o enfermeiro realiza sessões de educação para a saúde, a existência de uma equipa especializada na área e as condições laborais. Na outra variável, a pessoa alvo de cuidados, existem diversos fatores a considerar no planeamento de uma sessão de educação para a saúde, dos quais destacamos o nível de literacia em saúde, conhecimentos prévios sobre doença cardíaca, modalidades de educação preferenciais, avaliação de conhecimentos no momento da alta e a definição da pessoa de referência. No planeamento das sessões de educação para a saúde, devemos ter em conta que, apesar de existirem guidelines para a sua realização, é extremamente importante fazer uma personalização dessas sessões, devendo a pessoa assumir um papel ativo e de compromisso, centrado nela mesma, de forma a potenciar o programa definido. Estas sessões devem ser implementadas no início e no fim do internamento, com reforço sempre que necessário. Considerando os artigos analisados, entende-se ainda que os programas de educação para a saúde, que englobam várias sessões de seguimento, são os que apresentam melhores resultados, por comparação a sessões isoladas durante o internamento, nomeadamente consultas de seguimento via telefone, consultas de enfermagem a domicílio, entre outras modalidades. Concluindo, dada a relevância das terapêuticas de enfermagem na educação para a saúde e considerando alguns dados referidos no decorrer deste trabalho, salienta-se que o risco cardiovascular aumenta quando associado a estilos de vida não saudáveis, podendo estes ser modificados através de intervenções e ensinos realizados pelos profissionais de saúde. Na prática, os programas de educação para a saúde devem seguir guidelines com base em evidência científica, contudo, deve-se proceder à sua personalização, considerando as necessidades e preferências da pessoa, gerindo fatores socioculturais da mesma e assim contribuir de uma forma estruturada na transição saúde-doença. Estas terapêuticas devem ser realizadas no início e no fim do internamento e durante o planeamento de alta, com reforço sempre que necessário, sendo ainda referido que a duração de cada sessão deve ser de cerca de 60 minutos. Dado que os enfermeiros são um grupo profissional cuja natureza da ação lhes possibilita uma maior proximidade à pessoa, tornam-se os elementos da equipa multidisciplinar com maior potência para a gestão e implementação dos programas de educação para a saúde. Os fatores que se relacionam com o enfermeiro e a restante equipa multidisciplinar devem também ser tidos em conta, tais como condições de trabalho, competências concretas do enfermeiro na área da doença cardíaca e o conforto sentido na execução das sessões de educação para a saúde, pois determinam a qualidade destes programas. Em suma, concluímos que o objetivo definido para esta monografia foi alcançado, dado que conseguimos identificar diferentes terapêuticas de enfermagem que potenciam resultados positivos nas sessões de educação para a saúde e as estratégias e fatores que influenciam o seu resultado. Constatamos também que as diversas estratégias a adotar em sessões de educação para a saúde devem continuar a ser estudadas, de forma a promover melhores resultados na pessoa com doença cardíaca. É necessário compreender que outros fatores específicos da enfermagem podem ser trabalhados, de forma a melhorar os resultados das intervenções, tais como o rácio enfermeiro doente e os momentos mais adequados para a realização das sessões de educação para a saúde.